Resolução de questões é tarefa fundamental na preparação para concursos de qualquer área e nível. Afinal, a prova é feita de questões e sem muito treino é impossível ter um rendimento satisfatório. Nesse vídeo eu vou falar sobre a importância de resolver milhares de questões durante a sua preparação. Eu te pergunto, você consegue tocar um instrumento em uma apresentação musical sem estudar e praticar um instrumento e as músicas? Consegue ser vitorioso em algum esporte sem treinar bastante e por muito tempo? Consegue ser um advogado ou uma advogada sem conhecer as leis e como formular petições, contestações e recursos da área respectiva? É óbvio que não, né? Nos concursos públicos é a mesma coisa, não tem como se dar bem na prova real se você antes não resolver muitas questões e fizer muitos simulados. Por meio da resolução de questões, você vai entender como os assuntos são cobrados, quais assuntos costumam ser os mais cobrados, o perfil de questões de cada uma das bancas organizadoras, entre outros pontos que irão te ajudar a direcionar o seu estudo para que você consiga otimizar o seu tempo e se tornar competitivo para as provas o quanto antes. Mas assim como tem gente negligenciando a resolução de questões, tem gente que exagera no controle de quantas questões está resolvendo. O que eu costumo orientar é que você não fique bitolado com estatísticas de quantos por cento acertou e errou, com ansiedade porque não consegue sair dos 70%, por exemplo, e chegar nos sonhados 80% de acertos, como se isso fosse o que irá determinar a sua possibilidade de ser aprovado ou não. Até porque pode acontecer de você ficar nos 70% durante os seus estudos e chegar na prova e fechar 90% das questões. Como pode acontecer o contrário também, né? Você se sair muito bem nos estudos e na hora da prova dá tudo errado. Cada prova é uma história inédita e são muitas as variáveis que você precisa considerar e dar mais atenção em vez de ficar estimulando a sua ansiedade de forma desnecessária com essas estatísticas. Agora eu vou falar da minha experiência. Eu nunca me prendi a histórico de percentual de acertos e erros, e muito menos a exatidão de quantas milhares de questões eu já havia respondido na plataforma e no meu material de estudo. O meu foco sempre foi, e deve ser no seu caso, na minha opinião, no aprendizado, na evolução diária, na otimização do seu tempo de estudo. É fazendo isso que o seu percentual de acertos irá aumentar e não fazendo a contagem disso todos os dias. Acontece muito também de a pessoa desanimar porque está errando muitas questões e esquece de considerar duas coisas. A primeira é que o momento de errar é durante o período de estudo mesmo. Então ficar com raiva ou ficar triste com isso não vai ajudar em nada. Só significa que você precisa revisar mais o assunto, continuar resolvendo questões e deixar o tempo fazer a parte dele. Além de considerar a possibilidade de estar errando na sua metodologia de estudo. Muitas vezes a pessoa está estudando com um material inadequado, não está estudando a lei seca ou informativos, não está revisando com a frequência certa, entre outros erros, né? E assim fica realmente muito difícil alcançar um nível alto de preparo, porque o estudo é formado de pilares igualmente importantes e fundamentais e você não pode falhar em nenhum deles se quiser alcançar um nível profissional e competitivo em concursos públicos, seja de qual área for. O outro ponto é que as pessoas esquecem que a questão errada também faz parte da evolução. Como eu costumo falar, é melhor você errar uma questão de forma consciente, mas entendendo o porquê do erro, entendendo cada alternativa e fixando a informação na sua mente para aumentar as suas chances de acerto nas próximas questões que cobrarem o mesmo conteúdo, do que simplesmente você acertar a questão no chute sem compreender a questão como um todo. Por essa razão que é muito importante você ter um momento de resolução de questões com a leitura dos comentários, principalmente daquelas questões que você errou. Veja que fazendo isso, naturalmente você vai responder uma quantidade menor de questões, mas irá obter qualidade nessa tarefa. Também não é necessário fazer isso todas as vezes que você for resolver questões ou para todas as questões que você fizer. Você pode equilibrar, mas tenha sempre esse hábito no seu planejamento, porque lendo os comentários, você revisa e aprofunda os assuntos que já viu e aprende novos conteúdos complementares ao seu material de estudo. Escreve aí nos comentários, esse vídeo abriu a sua mente sobre a importância da resolução de questões na sua preparação para concursos públicos? Você tem feito muitas questões diariamente? Deixa aí a sua dúvida que eu vou responder. Se você é advogado, estudante ou graduado em Direito e tem vontade de iniciar uma preparação para concursos de delegado, eu tenho uma mentoria com material de estudo e um planejamento personalizado para você. Fale comigo no Instagram ou WhatsApp que eu irei esclarecer todas as suas dúvidas, beleza? Valeu!